Olá, nós vamos falar sobre o protocolo de roteamento para um grupo por vetor de distâncias, DVMRP. Ele foi o primeiro protocolo de roteamento para grupos utilizado na internet. Utiliza vetores de distância para construir rotas unicast para cada destino e prover o caminho mais curto entre a fonte e os receptores utilizando o RPF, que é o Algoritmo de Encaminhamento de Caminho Reverso. O RPF consiste em 3 etapas. A primeira é a transmissão de caminho reverso, ou seja, a fonte vai enviar um dado para um roteador, esse roteador encaminha para os demais, e quando um dos roteadores recebe uma informação vinda de 2 caminhos, um mais curto e o outro mais longo, essa informação que veio de um caminho mais longo é descartada. A próxima etapa é a poda para uma árvore multicast de caminho reverso, que consiste em os roteadores que não estão ligados a um membro que quer aquela informação vão enviar mensagens para o roteador anterior dizendo que não querem aquela informação. Por fim, após feita essa poda, ele vai encaminhar os dados unidirecionalmente. Ou seja, agora que eu sei qual o caminho mais curto entre a fonte e o destino, eu vou simplesmente enviar somente por aqueles roteadores que fazem parte desse caminho. Durante a implantação inicial do DVMRP no Mbone, não havia podas de ramos da árvore. As transmissões eram limitadas apenas pelo campo TTL. A partir de 1993, todas as implementações do DVMRP passaram a utilizar a versão com podas do RPF. Ainda assim, muitos pacotes inundam regularmente toda a rede Mbone. Contudo, a inundação periódica é algo necessário para que haja a descoberta de novos receptores. Roteamento do protocolo DVMRP. Os roteadores DVMRP possuem portas que podem ser interfaces físicas conectadas diretamente a uma subrede ou um túnel ligado a uma outra ilha multicast. Essas interfaces são configuradas com 2 valores: um valor de métrica que determina o custo de uma determinada porta, ou um valor TTL, que tem a função de indicar o limite do escopo de transmissão do multicast. Uma outra função do TTL é em respeito ao envio de pacote, pois um roteador só poderá enviar um pacote se o valor TTL do cabeçalho desse pacote for maior do que o valor TTL da interface. E como é feito o roteamento por esses roteadores? Esses roteadores utilizam uma tabela de roteamento, que aqui ao lado nós temos um exemplo de uma tabela de roteamento, que tem como principais elementos a subrede de origem, a máscara ligada a essa subrede, o roteador que interliga essa subrede de origem e o valor TTL em si. Mas apenas utilizando essa tabela não é possível ainda fazer o roteamento, pois essas tabelas de roteamento não contêm as definições do grupo multicast, ou seja, não tem o endereço de cada membro e nem a rota do grupo, sendo assim necessário um auxílio de uma tabela auxiliar, que é a tabela de envio. A tabela de envio, nós temos aqui um exemplo também, contém os endereços IP classe D desse grupo multicast, as portas de chegada que tem a origem e o grupo, E as portas de saída que são usadas para o redirecionamento dos datagramas do multicast. Utilizar um algoritmo de distância para determinar o melhor percurso do datagrama foi uma solução simples e engenhosa encontrada na época de criação do protocolo para os primeiros serviços multicasting. Pelo baixo custo e por se tratar de um setor emergente, essa foi uma boa solução por um tempo. Mas conforme o número de usuários e requisições na rede foi aumentando, foi ficando clara a baixa escalabilidade do mesmo. Considerando uma rede pequena, não existe nenhum problema em utilizar o mesmo enlace para o multicasting, desde que não haja uma questão ignorada no algoritmo, que é a fila de espera da interface de rede dos roteadores no meio do caminho. Ao passarmos para um grupo maior, a probabilidade do DVMRP gerar um acúmulo de pacotes nos roteadores de menor custo de transporte é alta. Isso compromete a dinâmica de comunicação e a experiência do usuário, além de gerar atrasos. Por ter critérios de determinação de caminho muito simples, há ainda a possibilidade de ocorrer o chamado loop de roteamento. Quando isso ocorre, o roteador A envia o datagrama para o roteador B, que por sua vez devolve novamente para A, por considerar que esse é o menor caminho. Isso acontece geralmente quando há uma falha na rede ou em algum enlace de comunicação.